Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da série de trigonometria. Eu quero saber aí quem é da turma das 6 da manhã. Eu vi pelo Analytics que tem uma galera que todo dia, 5 e 6 da manhã, entra no vídeo lá, número 1, e assiste. Então eu quero saber a opinião de vocês. Estão estudando para quê? Acordar esse horário não é moleza, né? Então vamos lá, esse vídeo vai ser sobre resolução de exercícios, sem enrolação. Já vamos pro primeiro. Agora eu tô aqui na página 371, capítulo 10 do primeiro volume desse material da FGV que a gente está trabalhando. Olha quanta questão interessante que você pode aplicar esses conhecimentos da aula anterior. Essa aula vai ser prática. Olha aqui, temos mais exercícios aqui. Eu vou escolher o 16 para eu fazer. Esse Unificado RJ é um consórcio de questões que tem para concursos do Rio de Janeiro. Vou escolher esse daqui, é uma de nível fácil ainda. Vou fazer uma de nível fácil, médio, médio difícil e aquela ninja, fechou? Então fica até o final e vai estar tudo dividido em capítulos. Vamos ler aqui. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é D, e temos as opções. Quando nós lemos assim, é muito difícil extrair as informações, não é? Imaginar apenas através do texto é muito complexo e a maioria das pessoas se perdem nesse momento. O que eu digo para os meus alunos? Desenha. Então vamos lá, a gente vai desenhar uma escada, tem um chão e tem uma parede. Então eu vou começar aqui pelo chão. Eu estou no chão, todo mundo está no chão, tudo que tem no planeta está no chão. A gente faz aqui essa parede, ela vai estar a 90 graus. 90 graus, que ajeitando ali, vou até colocar aqui meu 90 graus. E agora falta a escada. Qual que são as informações que eu tenho da escada? Que ela tem 2 metros de comprimento e que ela faz 30 graus. Beleza, aqui pra gente, se é 30 graus ou não, não faz muita diferença, né? Mas ó, eu tenho a marcaçãozinha aqui, então ó, tá bom, não foi 30 perfeito, mas tá ótimo. Aqui são 30 graus. E aqui é a nossa hipotenusa, né? Você já sacou, eu não preciso ficar fazendo mistério aqui. Meus alunos são muito sacados. E aqui eu vou ter o oposto. De cara, fala pra mim, você tá estudando, você sabe. Você tem o ângulo, você tem a hipotenusa, você quer o oposto? É seno. Seno de 30. Então, seno de 30 graus vai ser igual a esse oposto aí, vou botar o P sobre 2. Aqui não tem mistério, pessoal. Conforme você for fazendo, você vai perceber que tem vários macetes. Você vai bater o olho, você vai ver, mas por enquanto, multiplica cruzado. Nosso oposto vezes 1 vai ser o nosso oposto. E 2 seno de 30. Professor, por que você não transformou o seno de 30 em meio? Imagina passar meio multiplicando, meio dividindo, isso daí causa muita confusão. Eu gosto das coisas bem práticas. Agora sim eu transformo. Você sabe que seno de 30 é 1 sobre 2. A gente já falou sobre isso na aula passada. Você está fazendo exercício, você já decorou. Então, 2 vezes, 2 melhor para o vídeo, né? 2 vezes 1 sobre 2. Ali, não vou nem brincar, já vou cortar logo. Então, nosso oposto, ele é igual a 1 metro. Eu não fiquei carregando, né, esse 1 metro, coloquei ele no final, mas isso é até uma mania feia do professor. Seja melhor que o professor. Mantenha 1 metro aí sendo carregado. Você vai ser feliz. E aí, marca lá AB, alternativa correta. Vamos aí para o exercício agora de fácil médio, vai lá. Para aumentar o nível de dificuldade é só você acessar aqui essas outras páginas. Todos esses aqui são muito interessantes e trabalham muito bem os conceitos. Eu vou escolher esse 25 para fazer da FUVEST, porque esse tipo de habilidade, não tem muito o que interpretar, né? Apenas da imagem a interpretação, mas esse tipo de habilidade de projetar, de conseguir pensar as coisas separadas, é muito importante. Vamos dar uma analisada nas informações que nós temos e o que a gente quer. Nós temos aqui um ângulo de 30, um de 60, ou seja, tem um triângulo menor, vou chamar ele de Tzinho, e esse aqui de T maiúsculo. Beleza.
Tzinho e o T maiúsculo. O menor e o maior. Eu quero o X. Esse cara, ele é o oposto, independente do maior ou do menor. Eu tenho uma informação a mais aqui. O menor, ele tem um pedaço. Você está me entendendo? Um pedaço do adjacente. Esse adjacente, ele é 100 mais um negocinho. Professor, tá faltando só um negocinho para completar. Mais um negocinho. Que negocinho? Ah, vou chamar de Y. Esse negocinho que eu quero, que eu tô precisando. Então, esse pedaço aqui, esse negocinho que vai me ajudar a resolver minha questão, é o Y. Eu tô trabalhando aqui com o oposto e adjacente. O oposto e adjacente. O oposto e adjacente é tangente. Até rimou. Então, vamos começar pelo nosso triangulinho aqui. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar. A nossa tangente de 60 é igual o TOA, né? Então, o oposto, que é o nosso X, sobre o nosso Y. E aqui, pessoal, lembra sempre da nossa musiquinha. A tangente é diferente. Vem com a gente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui a nossa tangente de 60, raiz de 3, igual x, y. Eu sei que você sabe que eu vou falar multiplica cruzado, mas eu disse que tinha um macete. E como você está aqui acompanhando, você vai estar apto a aprender esse macete. Você pode trocar de lugar a raiz de 3 e aquele cara que está ali, o y, né? Vê aí se funciona. Faz aí as transformações e vai comentar aqui no vídeo para mim se está certo, se funciona ou se não funciona. Mas eu acabei de construir aqui o que é meu y. Então note, agora esse nosso adjacente não é mais 100 mais y. A gente tem um valor para o y. O nosso y é x raiz de 3, certo? Agora vamos calcular para o triângulo grande, usando tangente também. Então, tangente de 30 graus igual o nosso x, que é o nosso oposto, e nosso adjacente, que a gente atribuiu esse crime aqui, né, que você vai me dizer, como sendo o seu valor. Enfim, qual que é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 3, x igual 100 mais x sobre raiz de 3. Joguei aqui para o lado para a gente poder olhar isso daqui com calma. Não se desespera. Eu vou colocar um parênteses nisso aqui e vai parecer muito mais fácil. E aqui nós vamos utilizar o nosso velho amigo multiplicar cruzado. Não tem medo, finge que isso daqui é uma coisa que não dá medo. Então olha lá, raiz de 3 tem que multiplicar 100 mais x sobre raiz de 3. E do outro lado é 3x. Eu falei que eu ia botar um parênteses e ia ficar melhor. Faz a distributiva. Raiz de 3 vezes 100, 100 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes x sobre raiz de 3. Multiplicando com dividindo, dando 1. Mais x igual 3x. Agora aqui é correr para o abraço. Agora aqui eu já sei. 100 raiz de 3 igual 3x menos x, 2x. Ninguém quer besta. Passa esse 2 lá dividindo, ele está multiplicando, né? O contrário dividindo. Então, 50 raiz de 3 é o valor do nosso x. Nossa senhora, quanto dá 50 raiz de 3 eu não quero nem saber. Eu sei que eu respondi essa daí e agora eu parto pro abraço. Vamos para a próxima. A próxima vai ser interessante. Este último exercício foi um clássico. Tenho certeza que você vai encontrar ele nessa prova que você está se preparando. Comenta aqui para que você está se preparando. O que trouxe você aqui para esse vídeo? Eu tenho certeza que se você utilizar a matemática como esse motor de transformação da sua vida, vai dar tudo certo. Todo o tempo que você investir na matemática te retornará 10 vezes mais. Eu acredito nisso porque é uma verdade na minha vida. Então, vamos se ligar nesse próximo exercício, que ele é do nível difícil também, e você vai se surpreender como a gente consegue simplificar e resolver com simplesmente só à toa. Vamos nessa!
E quando eu digo próxima, é próxima mesmo. Vamos dar uma olhada nessa 26, porque na própria pergunta dela ela já te pede para ilustrar. Então vamos lá. Ela é da Unicamp e esse é nível difícil. Caminhando em linha reta ao longo de uma praia, um banhista vai de um ponto a um ponto B, cobrindo a distância AB de 1.200 metros. Quando em A, ele avista um navio parado em N, lá no mar, de tal maneira que o ângulo entre o que ele andou, ele e esse navio, é de 60 graus. Quando ele está lá no outro ponto, em B, ele verifica um ângulo entre ele, essa reta, e o navio de 45 graus. Fiz uma leitura um pouco diferente aqui, hein? Não fui muito na risca, fiz o meu jeito de interpretar. A. Faça uma figura ilustrativa da situação descrita. Para mim tá ainda mais fácil, porque eu não vou fazer na mão. Estou no computador, tenho como traçar uma linha reta aqui, e essa nossa linha reta tem 1.200, 1.200 metros. Ok, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, e o meu naviozinho lá no meio do mundo, qual que é o ponto do navio mesmo? N. N de navio. Correto. Então, claramente eu já tenho aqui uma triangulação. Ó, 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 ó. Pá. Pá. Não se atenha aos detalhes, ó. Até fui humilde aqui, fazendo um risco assim, porque vai ser igual você na prova, né? Quando você estiver lá no vestibular. Então, olha só, fiz aqui, o importante é a gente entender. Qual que vai ser a distância? Não vai ser nem a hipotenusa de um lado, nem a hipotenusa do outro. Eu vou precisar criar uma terceira ideia aqui, que vai ser... Lembra quando você estudou lá as propriedades do triângulo, que tinha esse carinha que cortava, saía de um vértice, cortava 90 graus do outro lado, você achou que não servia para nada? Pois é, isso daqui vai ser a nossa altura, essa é a distância do navio. Vou chamar aqui de ponto P. Esse ponto P vai dividir esses 1.200 fazendo assim, de A até P mais de P até B é 1.200. Correto? O caminhar é meu, eu boto o ponto que eu quiser. E agora, como é que eu posso começar a trabalhar essas ideias? Eu tenho uma ideia de um adjacente, eu quero um oposto. Oposto adjacente, oposto adjacente, tangente. Então, tangente de 60 graus tem que ser esse H que a gente construiu, que é o oposto, com esse nosso adjacente. Vou ter que dar um nome para esse nosso adjacente aí. Eu vou chamar ele de AP mesmo. Tô pouco criativo para um nome. Vai ser AP mesmo. Raiz de 3 vem sobre 3. 1 raiz de 3. Prontamente você já conhece. Igual HAP. Eu já ensinei o macete para vocês, né? De trocar o raiz de 3 ali pelo AP. Então, AP igual H raiz de 3. Lembra dessa sominha aqui? Acabei de descobrir um novo elemento. Vamos fazer o mesmo para PB então, pessoal. Prosseguir na mesma ideia, PB vai ser a tangente de 45 graus, que vai ser igual a esse H aí, sobre PB. Correto. Tangente de 45 é 1, H, PB. Usando o macete da troca, né, pessoal? Que a gente já fundamentou algebricamente que ela é verdadeira, compreendemos por quê? Então, PB é igual a H. Então, eu tenho agora nessa soma dois fatores em H. AP mais AB, PB. E isso dá 1.200 metros. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa parte da minha equação e escrever ela toda em fator de H. Vou simplificar, vou separar esse H aqui, ó. Então, H vezes
H vezes o que para dar H sobre raiz de 3? 1. Raiz de 3 mais o que para dar H? 1. Você já estudou muita fração, você sabe que igual a 1.200 metros. Desculpa, né, que eu me interrompi, mas é porque eu não gosto de deixar as coisas incompletas. Você já estudou muita fração, você sabe que esse número 1 aqui, ele tá doido para ser raiz de 3 sobre 3. Tá pedindo para ser, por quê? Quando ele for, eu vou poder escrever isso daqui. Você compreende esse passo que eu fiz? Não pode ficar dúvida nessas coisinhas, hein? 1.200 metros. E agora, o que eu posso fazer com esse cara? Todo mundo aqui está multiplicando. Todo mundo está multiplicando. Vou passar dividindo. Claro que, se eu escrever um negócio desse aqui, ó, pelo amor, né? Ninguém quer saber. Mas olha só como pode ficar muito mais interessante se você trocar o sinal. Você colocou 2 pontinhos aqui, esse monstro fica até mais bonitinho, fica até mais aparente, porque você sabe que divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, como você já sabe, aqui eu sei inverter esse cara. 1.200 vezes raiz de 3, 1 mais raiz de 3. Multiplicaçãozinha simples, eu tenho 1.200 raiz de 3, 1 mais raiz de 3, e isso é o meu H. Tá certo, tá correto. Chegamos lá. Quer apresentar uma resposta dessa? Pô, ainda não quero. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Claro, vamos multiplicar então aqui por um 1 diferente. Que 1 vai ser esse? Vai ser raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 menos 1. Então, aqui, quando a gente fazer a distributiva, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo na parte de baixo. Então, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui em cima, nós vamos ter diferença. Vamos fazer a distributiva dessa raiz de 3 aqui, ó. Então, deixa o 1.200 aqui, vocês já vão entender por quê. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 3 menos 1 menos raiz de 3. Aqui embaixo já deu 3 também, né? E aqui deu menos 1. Então, 3 menos 1, 2. 1.200 aqui. A gente já vai simplificar, vai ser 600. E aqui o 3 menos raiz de 3. Isso é metro. E isso é nosso H. Não esqueça as coisas no meio do caminho, hein? Não fique empolgado que está finalizando, igual eu fiz com parênteses ali. Então, nossa resposta no fim ficou que é 600, 3 menos raiz de 3 metros a distância desse navio da praia. Não era mais fácil ter ligado para eles e pedido para ligar o radar, não? Mas tá aí, tá respondida. Essa questão é nossa, não tem segredo. Esse material da Unicamp é muito interessante, não só da Unicamp, né? A FGV engloba diversos vestibulares do país inteiro, sempre com um nível altíssimo e trazendo questões clássicas, como essas duas que eu respondi para vocês. Essas duas questões da FUVEST e da Unicamp, elas são muito clássicas, são muito usadas. Eu tentei simplificar ao máximo para trazer um pensamento prático de interpretação, de desenho, para desafogar você no momento da prova, para tirar você do desespero. Então, vamos seguir agora para o bloco final do vídeo. Aqui estamos no finalzinho do vídeo, só chega nessa parte quem é mesmo estudante raiz aqui do canal. Eu gostaria de agradecer, as métricas do YouTube deram uma melhorada, vocês podem ver aqui. Melhoramos uns 5%, digamos aí, tá ótimo. Se cada vídeo for 5%, daqui a pouco tá tudo feito. Então, bons estudos, pegue esse material da FGV que é perfeito para você estudar. Dúvidas, manda mensagem, comenta aqui que eu tô para ajudar. E é isso.
Aguardo vocês no próximo vídeo sobre o que vai ser, hein? Vou dar dicas durante a semana.